Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pode Entrar RH. Eu sou Janaína Gonçalves, especialista em implantação de RH em empresas familiares. E hoje eu estou trazendo aqui um convidado muito especial, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então vamos lá, Jackson. Se apresenta aí, né, para as pessoas, já te conheço, mas se apresenta aí, conta para a gente aí qual o teu papel aí na empresa e há quanto tempo você tá, porque eu sei que já faz bastante tempo, né? Então, eu sou o Jackson, né, Jackson Maciel, sou economista e contador por formação, né, me formei na Universidade Federal do Ceará, na sequência me especializei em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, e atuo há 19 anos, um pouco mais de 19 anos, quase 20 anos, numa indústria de laticínios aqui no estado do Ceará, na Maranguape Laticínios, onde trabalhamos juntos, né, lá no passado. E atuo como na área administrativa e financeira, né, há esses quase 20 anos. E meu papel principal é alinhar a gestão financeira à estratégia da empresa como um todo, né? Então, Perfeito. Esse é o meu papel. Perfeito. E a Maranguape já está aí na terceira geração, né? Passando aí de pai para filho. Eu estive mais ativamente aí com a segunda geração. E me fala aí, Jackson, para os nossos ouvintes, como é trabalhar em uma empresa que está aí entrando na terceira geração? Bom, estou acompanhando, na verdade, duas gerações, né? A primeira geração eu não acompanhei, quando eu cheguei já estava na segunda geração e agora a terceira geração já tá dentro da empresa, já dando os primeiros passos. E assim, é muito gratificante, né? Primeiro porque não é qualquer empresa, né? É uma empresa com 60 anos de história, né? Então, hoje em dia, não é toda empresa que chega nesse marco histórico, que consegue estar aí há 60 anos no mercado, sendo sinônimo de qualidade, de credibilidade, né, de tradição. Então, dentro do estado do Ceará, é uma empresa muito consolidada. E, para mim, é um privilégio, né, participar de quase um terço dessa história, né? Então, não só estar dentro da empresa, como fazer parte dessa história, né? Então, para mim, é um privilégio muito grande, né? Participar de tudo isso. Muito bacana. E já que eu te conheço bem, né? Como eu falei no começo, tive a oportunidade de trabalhar diretamente com você e eu sei do seu senso de pertencimento, que é algo assim que brilha em você como líder, né? Por não ter o laço sanguíneo, né? Você tem um senso de pertencimento enorme. Eu sei que eu acompanhei, você veste a camisa todos os dias e aí eu queria saber o que te faz ter esse senso de pertencimento. Como é que você consegue, né? Todos os dias, há quase 20 anos, né? Pois é assim, Janaína. Realmente, eu consigo realmente vestir a camisa da empresa. Para mim é muito bom todo dia acordar e estar dentro da empresa, porque eu me sinto parte, como eu falei, né? Eu me sinto parte da empresa, né? Como se eu fosse uma peça-chave de um grande quebra-cabeça, né? Como se eu fosse uma engrenagem realmente importante para que o motor consiga rodar. Então, esse é a grande motivação, né? E eu acho que as empresas familiares como um todo, se elas conseguirem identificar que isso é valioso para o colaborador, todas elas conseguiriam trazer isso para o dia a dia e fazer com que o colaborador se sentisse engajado e sentisse parte do negócio mesmo, né? Então, acho que essa é a grande motivação, se sentir parte do negócio. Não ser só um trabalho que você faz e faz as atividades no modo automático, mas se sentir parte realmente do negócio, né? Ser ouvido, né? Você dar uma opinião sobre algum processo, sobre a tarefa do dia a dia e você conseguir ser ouvido pela empresa. Então, isso faz com que o colaborador se sinta parte da empresa e isso é o que motiva, né? Perfeito, viu? Que dica de ouro, viu, gente? Falei sobre isso no podcast aí com a Aninha Benício. Beijo, Ana, né? Falamos muito sobre senso de pertencimento, né? Não adianta a gente cobrar senso de dono, né, Jackson, e não escutar.
não escutar o colaborador, não confiar. Com certeza. Né? Que é isso que a gente vê muito, né, nas organizações. As organizações, elas cobram o tempo todo o senso de pertencimento, orgulho de pertencer, senso de dono, amor de dono. Mas não fazem nada para trazer o colaborador para perto, né? Para engajar, né? No dia a dia não escuta, né? Então não vai adiantar de nada querer cobrar se não vai dar, se a empresa não dá essas eu diria ferramentas, né? Sim, sim. Mas são insights para que o colaborador fique mais próximo e se sinta parte do negócio como um todo. E dê a oportunidade de estabelecer um vínculo de confiança, né, Jacques? E falando nisso, na sua trajetória, eu acredito que teve momentos, né, como você já está aí há quase 20 anos na empresa, num cargo que requer muita confiança, né, que é a área financeira, e vem fazendo isso com muito brilhantismo, né? Eu queria que você me falasse, né, aqui para mim e para os nossos ouvintes, que momento da sua trajetória mostrou que a confiança vale mais do que o cargo? Bom, foram vários momentos, né? Assim, existem... Eu posso passar... Horas falando exemplos, né? É muito tempo, né? Então, tiveram vários momentos, mas, assim, existem alguns momentos primordiais, alguns detalhezinhos que vão acontecendo no dia a dia, que, às vezes, traz para a gente essa visão de que a empresa tem da gente, né, em relação à confiança, em relação a essa credibilidade. Eu poderia citar um exemplo, né, uma coisa que aconteceu no passado, que foi algo algo mais robusto, né, que foi relacionado a questões de investimentos, mas existem detalhes simples também, Sim. que às vezes é só ouvir uma sugestão para um processo que possa ser mudado, e aí a partir do momento que você escuta, você se sente que é escutado pela empresa, que a empresa muda aquele processo por conta de uma ideia que você falou, você consegue enxergar essa confiança, né? Essa confiança no dia a dia, né? Jacques, e quantos currículos lindos, belos, quantos executivos aí com pós e tudo que você possa imaginar se perdem na empresa, perdem essa confiança, né? É isso que a gente falou. Confiança está bem distante de crachá, de cargo, né? Com certeza, com certeza. Eu, particularmente, já vivenciei isso, né, durante algumas vezes, né? Às vezes o profissional ele acha que por ter um título, ter um cargo, por aquela função que está ali no crachá, ele vai conseguir fazer com que o time dele consiga fazer aquela determinada atividade assim de imediato só por mandar, né? Uhum. Às vezes até dizer, eu estou numa função de confiança, né? Pois Mas o dia a dia, né? Você está mostrando isso, pois né? Está construindo. Eu acho que você consegue muito mais essa confiança do time e da empresa como um todo a partir do momento que você escuta, que você tem uma escutativa do colaborador, a partir do momento que você traz ele realmente para construir junto com você e não só ordena, né? Porque só ordenar é muito fácil, né? E muitos profissionais acham que isso faz com que o resultado chegue. Às vezes até chega, mas o colaborador ele vai fazer só o mínimo, só o básico que ele tem para fazer no dia a dia. Né? Não vai entregar além, né? A partir do momento que ele se sente parte do negócio, que ele dá uma ideia e é ouvido pela empresa e aquilo é implementado, o resultado vai ser muito maior, né? Eu falo que essa confiança, ela não só abre portas, né? Ela faz com que você permaneça lá dentro, né? Perfeito. O crachá, ele vai abrir uma porta, né? Perfeito. O cargo, ele abre a porta, mas essa confiança que existe, ela vai fazer com que você se permaneça naquela posição. Sem dúvida. E você consegue lembrar aí de alguma situação que a confiança assim, fez toda a diferença na tua trajetória? Sim. Sei que tem muitos, né? Mas traz pra gente só um ponto aí. Então, teve uma situação exclusiva de um investimento que a empresa precisava fazer. Eu tinha acabado de assumir a gerência, né, na época, né? Então, óbvio que esses 20 anos que eu falei na empresa, eu não ingressei como gerente, né? Então, eu cheguei lá como assistente, fui crescendo. Teve todo encarreiramento. Enfim, teve encarreiramento. E assim que eu cheguei
no cargo de gestão, houve uma demanda que foi passada para mim em relação ao investimento, e a gente tinha um tempo curto para poder fazer uma análise, mas tinha que ser uma análise muito precisa, porque ela ia mudar um pouco o rumo da empresa. Era um investimento muito alto e eu precisava ter uma análise muito crítica e uma análise técnica e muito crítica daquela situação. Me aprofundei naquela situação, consegui fazer um parecer técnico, mas, como eu falei, eu era muito recente no cargo de gestão, então teve muito a confiança da diretoria de dar o aval e seguir por aquilo que eu tinha dado no parecer técnico. Olha, entendeu? Que bacana, né? Olha que bacana um gestor fazer isso, né? Assim, o empoderamento mesmo, né? E do colaborador agarrar aquilo ali como uma oportunidade, né? Sem Isso dúvida, é muito bom. Sem dúvida. Qual foi o erro mais comum que você viu líderes cometerem aí, pensando que o crachá substituiria a confiança? Você já deve ter visto vários, né, Jacques? Já sim. Eu até falei um pouco aqui já sobre isso, né? Eu acho que o erro maior é achar que dar uma determinada ordem para o colaborador vai fazer com que aquela atividade ela aconteça, né? E, como eu falei, não é bem por aí, né? O colaborador, principalmente o colaborador de hoje em dia, né? Ele quer fazer parte, né? As gerações mais novas, elas querem fazer muito parte do negócio. Ele quer enxergar um propósito. Justamente, Né? pois Por que eu estou fazendo isso? Onde meu trabalho vai impactar? Onde vai contribuir, entendeu? Pois é, então além desse propósito, ele quer realmente se enxergar como uma parte importante do jeito que hoje eu me enxergo, né? Eu hoje me enxergo como uma parte importante para a empresa, né? Então, e todos assim os colaboradores... vão ser líder e todos os cargos, né? Justamente. Não é só o líder, mas todos os que estão também em cargos operacionais. Todo mundo quer... E acaba que todo mundo é muito importante, né? Sem dúvida. Para a máquina funcionar por completo, cada engrenagem. Em todas, né? As esferas, desde os gestores mais estratégicos, os táticos, até o operacional mesmo, todos são muito importantes para chegar no resultado, né? E Jackson, para você, né? A gente, dentro do método BFB, que é um método que eu estudo aí do Cícero Rocha e Camila Cruz, um abraço aí para vocês, do Instituto Empresariar, que eu admiro muito, né? Que contribuiu com a minha formação também. No método, a gente fala de indivíduos chaves, né? Nós falamos aqui em guardião, né? Vou trazer para o método que são indivíduos chaves. E você é um indivíduo chave, certo? Eu identifiquei isso. Quais são os sinais claros de que o colaborador é um guardião da empresa, é um indivíduo-chave? Assim? O que tu acha? Assim? O que a gente enxerga primeiro? O que faz sinalizar para a gente que ele é? Eu acho que, assim, o guardião da empresa, esse indivíduo-chave que você tá falando, ele sempre vai além da descrição de cargo. O que tá listado ali na descrição de cargo é como se fosse um direcional, é o básico que aquele colaborador tem que fazer. Então, um sinal que você consegue identificar um guardião desse é quando ele sempre vai além do que está naquela descrição de cargo. É aquele colaborador que também, em outros momentos, consegue defender a empresa independente das paredes da organização, independente de estar dentro daquela organização. Às vezes ele está numa roda de conversa com amigos e aí surge algum comentário, alguma situação e ele consegue se posicionar e falar não é bem assim, é assado, né? É bem por aí. Enxerga a empresa de uma outra forma, né? Com certeza. Então é aquele colaborador que ele realmente ele faz aquele trabalho por amor mesmo, né? Então ele tem aquele senso de dono mesmo, de que o melhor a se fazer é sempre o que for melhor para a empresa, independente do que ele pensa como um indivíduo, né? Então, independente do que seja melhor para ele ou do que seja melhor para o setor dele, quando ele faz uma tarefa que ele vai, cujo objetivo dele é chegar no resultado para o melhor para a empresa, então você consegue identificar que esse é um guardião realmente da empresa. Sim. Ele pensa na empresa como um objetivo maior a ser alcançado, né? O melhor resultado da empresa. Então, Jacques, precisamos demais, né? Desses guardiões hoje.
Demais. Demais, Cada vez né? mais raro, né? Cada vez mais raro conseguir enxergar esses guardiões no mercado, né? E desenvolver, porque é possível desenvolver. Total. Entendeu? Eu consegui desenvolver muitos guardiões, né? Então, hoje, no meu Parabéns. time, eu tenho muitos guardiões, né? Eu tenho colaboradores que trabalham comigo. Eu estou há 19 anos na empresa e tem colaboradores que trabalham comigo há 10 anos, há 11 anos. Então, pessoas realmente que foram desenvolvidas e que hoje eu considero que são realmente guardiões da empresa, assim como eu, né? Então fala pra gente, Jackson, uma dica de como é que a gente faz para engajar, né? Tem RHs aí ouvindo a gente, empresários, né, de empresas familiares, né? E a gente sabe que isso é um desafio diário, né? Você acabou de dizer que tem vários guardiões, né? Isso. O que é raro, né? É raro. O que estamos aí é um desafio nosso diário, né? Construir. Então diz aí o que foi que você fez, né? Fala aqui a fórmula pro pessoal aqui, né? Do que você faz para gerar, né? Para ter esses guardiões. Na realidade, não é tão difícil, né? Não é tão difícil. Tem alguns detalhezinhos que você tem que fazer no dia a dia que você consegue trazer o colaborador e tornar ele esse guardião, né? Eu acho que o principal é ter uma escutativa sempre. Então, você ouvir o colaborador a qualquer tempo. Ah, Jackson, mas eu não tenho tempo para ficar ouvindo o colaborador. Você vai ter que ter, né? Então, É estratégico. é óbvio que vai ter não momentos... é ter tempo para isso. É óbvio. É estratégico. Justamente. É óbvio que vai ter momentos que você não vai conseguir pela correria ali parar, mas você tem que deixar claro para ele que a porta da sua sala vai estar sempre aberta para ele entrar na hora que ele quiser e que ele pode questionar alguma coisa a você, pedir uma opinião, sugerir alguma coisa para você a qualquer tempo. Então, eu acho que isso é o principal, é o grande segredo, é você sempre ter essa escutativa. E um outro detalhe também é da autonomia para o colaborador. A partir do momento que você escuta uma sugestão dele, né, um problema que ele tem a fazer, você está dando essa escutativa. E você dando autonomia também para que ele consiga desempenhar uma tarefa sem precisar estar ordenando ou monitorando a todo tempo, isso também faz com que ele se sinta parte, né? Isso traz ele para dentro do jogo e aí ele fica como um atacante ali da tua partida, né? Então eu acho que esses são os dois principais itens para poder conseguir desenvolver isso, né? É ter essa escutativa e dar autonomia para que o colaborador consiga fazer esse trabalho no dia a dia. E eu vou acrescentar mais um, Jackson, que assim, eu já vi milagres acontecerem. O reconhecimento. Verdade. O reconhecimento de você estar reconhecendo as entregas do colaborador no dia a dia e não só chamar quando houver o erro, né? O feedback corretivo, ele é mais comum, né? Sim. Então, quando existe algum problema, você dá um feedback corretivo, ele é mais comum. Mas o feedback positivo, ele também é muito importante. Então, a partir do momento que você reforça com o time, comemora com ele um resultado que houve, né? E aí essa comemoração não precisa ser algo extraordinário, não. É você parar ali 5 minutos e dizer, aí galera, a gente conseguiu aqui atingir esse resultado, graças a vocês e tudo. Vamos uma salva de palmas aqui para o time. Que contribuição que o João deu, né, para esse projeto. Justamente. Olha que bacana, né? E aí você para ali 5 minutos, então isso é reconhecimento, né? Então não requer você falar, vou fazer um churrasco para o colaborador. Não é sobre isso, né? Não precisa ter algo muito grande, né? Custos, né? As pessoas já pensam logo, reconhecimento já pensa em custo. E não é sobre isso. Justamente. Né, é por isso que eu digo que são detalhes pequenos que dá para fazer no dia a dia e que vão trazer assim um resultado gigante. Jax, só aqui entre a gente, tá? Eu, como RH, esse tempo todinho, eu escuto lideranças ainda hoje falarem. Não, eu não vou elogiar muito para ele não diminuir o ritmo. Eu não sei se tu já viu essa cena, mas eu como RH, eu disse, gente, assim, é difícil, né? Porque a gente sabe que o reconhecimento e o elogio é combustível para que ele mantenha o nível e melhore, impulsione, né? Total. E tem gestores que deixam de elogiar e de reconhecer
com medo do colaborador. Eu tô bom, vou parar aqui. Não é isso, né? Gente, se até para você treinar um cachorro, né, um cão, você tem que recompensar com algum alimento. Imagina uma pessoa, né? Ser humano, Imagina gente, né? um colaborador, precisa né? disso, né? É algo essencial, para a gente conseguir. Perfeito. Eu falo a gente porque a gente também, quanto líder, precisa disso no dia a dia, né? Então, Jackson, nas empresas familiares, a gente tem um grande desafio, né? É uma dinâmica pessoal, laços, histórias. A gente sabe que muitas dessas coisas, às vezes, permeiam ali o nosso dia a dia, né? Na tua opinião, facilita ou atrapalha aí a construção dessa confiança com os colaboradores? Então, existe essa dicotomia, né? Até que ponto esses laços, essa história, né, esse tempo todo, ele pode atrapalhar ou ele pode ajudar no dia a dia? Eu acho que ele ajuda muito mais do que atrapalha, eu particularmente. Olha aí, gente, olha a dica. Mas, porém, ele tem que ser muito bem elaborado, né? Elaborado, acho que não é bem a palavra. Eu acho que ele tem que ser muito bem analisado, né? Tem que ser muito bem tratado. Estruturado, né? Porque se nesses laços existir algum favoritismo, né? Algum pensamento mais, trazer algo mais para o lado pessoal, né? Então existem os laços e as histórias ali dentro da empresa. Mas se existir algum favoritismo, porque fulano é meu amigo, e aí eu vou fazer isso, aí a confiança ela cai por terra. Então, é tudo desmoronado e até você conseguir retomar essa confiança novamente, aí fica difícil, né? Então, eu diria que ajuda muito mais do que atrapalha, mas desde que tenha essa atenção, né? Essa atenção para que não haja esse favoritismo, esse prediletismo, né? Que as empresas se profissionalizem, né? Isso, hoje, assim, eu justamente. como trabalho com RH empresas familiares, né? Um dos meus propósitos é isso, é levar essa profissionalização, né? Mas sem perder a essência, né? Que é muito bonita da empresa familiar, né? Esse laço. Mas a gente precisa profissionalizar para ser justo, né, com os colaboradores, claro. Porque quando eu sei que às vezes a gente tem uma afinidade maior com um do que com o outro, óbvio, nós somos seres humanos, né, Jackson? Então a gente tem um ali que a gente gosta mais às vezes do que o outro, mas a gente tem que ser justo, né? A empresa ela tem que ser justa para todo mundo, né? Independente de gostar mais de A ou de B, de eu ter minhas afinidades, né? E essa profissionalização, essa justiça, esses processos que a gente tenta implantar dentro da empresa é exatamente para isso, para minimizar esses impactos, para que a gente tenha um time aí todo engajado, fortalecido, né, gerando confiança, entendeu? Com certeza. Eu acho que eu falo sempre que não é nem ser bom nem ser ruim, mas ser justo, né? A partir do momento que você tem essa justiça que você falou e é transparente, eu acho que as coisas vão fluir com muito mais naturalidade, né? Então, é isso. E, Jax, assim, fala aí quais práticas, né, já esse tempo que você está na empresa, já trabalhou diretamente com o RH, né? A gente trabalhou junto. Que você já viu se ter impacto rápido no engajamento. A gente fez várias, né? Lá. Então, quando eu implantei o RH, a gente fez um movimento aí muito bacana de engajamento, de liderança. Você pode falar mais do que ninguém, né? Como cliente, né? Também que foi e participante. Né? Eu queria que tu me falasse um pouquinho dessas práticas que o RH, né, dica aqui para os nossos ouvintes da área de RH, que a gente pode estar fomentando dentro do dia a dia. Sim. Eu acredito que quando o RH ele começa a enxergar que ele é peça fundamental também nesse negócio, que ele é bem mais estratégico do que simplesmente calcular benefícios, pagar bônus ou algo nesse sentido, eu acho que dá para ter um resultado muito bacana. Então, tem ações que dá para fazer para engajar, e aí você vai saber muito mais do que eu quais são essas ações, mas que trazem assim, um resultado maravilhoso, né? Trazem um engajamento e trazem o colaborador para perto. A partir do momento também que o RH escuta, né? Sim. Ele escuta o colaborador. Até porque, Jackson, às vezes, por exemplo, eu implanto o RH muito personalizado, porque não dá para tirar da prateleira. Às vezes, o que eu implantei lá não dá para ser usado em outra empresa, porque é outra cultura, são os colaboradores que querem outras coisas diferentes. Então, o RH ele precisa se atentar
a ter essa sensibilidade, realmente ser estratégico, entender dentro da cultura daquela empresa, daquele contexto, o que é, qual a prática é mais efetiva ali, né, para melhorar o resultado. Sem dúvida. Por isso que eu falo que essa escutativa também ela é importante para o RH, né? Já que sabe o que eu estou lembrando agora? Daquele show que a gente fez. Daquele show que a gente fez no aniversário da empresa. O Late Show. Late Show. Líderes e colaboradores apresentando aí uma peça, uma música, né? Foi era uma dança mesmo, né? Era o líder junto com o time fazendo uma dança, uma performance, né? E ver às vezes ali no intervalo, na hora do almoço, final do expediente, ensaiando e tudo. Gente, foi demais. Foi demais, com né? certeza. Marcou a história. Foi então, demais. assim, tem alguns detalhes, algumas ações, como eu falei, às vezes não são ações que requerem muito investimento, né? São ações básicas que trazem esse engajamento, que fazem com que essa confiança ela aumente cada vez mais e os colaboradores consigam entregar esse resultado no final, né? E às vezes a empresa acha que é bobagem, né? Não, isso é bobagem, eu estou perdendo produtividade. Se eu fizer uma ação aqui, o colaborador vai estar parando o trabalho dele. Gente, é totalmente estratégico. O RH estratégico, ele, até em um bolo, para cantar os parabéns, ele consegue ali trazer uma dinâmica que possa engajar os colaboradores dentro da cultura, dentro da identidade organizacional. Tem que ser estratégico em tudo. Ainda falando de RH, eu acho que também tem uma coisa que tem que ser sempre lembrada, né? Eu acho que não pode existir hipocrisia, né? O RH ele tem que fazer com que as ações do dia a dia elas estejam alinhadas com o discurso, né? Com o discurso dele, né? E aí, as ações têm que ser pensadas de uma maneira mais estratégica para que o resultado chegue no final, óbvio, né? Como você falou. Mas não adianta também só falar e pedir que o outro faça daquele jeito se ele não faz também, né? O RH é exemplo, né? Total. Está sendo visto o tempo todo, né? Total. Não é opcional, né? A gente trabalha com processos, com cultura, né? A gente guarda a cultura, trabalha com a identidade organizacional. Então, acima de tudo, o RH precisa ser esse exemplo dentro da empresa, né? Com certeza. Muito bom, viu, Jackson? Muito bom mesmo. Jackson, além do turnover, que a gente sabe que é um indicador que sinaliza para a gente aí como é que está a empresa, né? Essa saída de pessoas. Qual o comportamento ou sinal silencioso que você observa aí quando a confiança ela começa a crescer ou diminuir na empresa? O turnover é um indicador quantitativo, né? Sim. Consegue enxergar logo de cara como é que está o engajamento, né? Se tu está com o turnover muito alto, o engajamento está baixo, né? Mas existem alguns sinais, sim, qualitativos, né? Que a gente consegue enxergar no dia a dia. Eu acho que quando um colaborador ele não consegue dar uma ideia, né? Quando ele trava, né? Quando ele trava, o gestor ele pede uma ideia e ele não consegue falar, ele trava, ele não está engajado, ele não está conseguindo pensar além da descrição de cargo, como eu falei lá no passado. Não está se sentindo num ambiente confiável, confortável, né? Justamente, é sobre isso. Ele não está se sentindo num ambiente confortável, confiável, né? Ele não está se sentindo parte daquele negócio. Então, ele trava, ele não consegue falar, não consegue dar sugestões, ele não consegue fazer além do básico. Então, quando numa conversa mesmo com o colaborador, tu pede uma sugestão, porque às vezes não, sempre eles trazem alguma dificuldade, algum problema que estão enfrentando no dia a dia. E quando tu pede, qual a tua opinião para resolver isso, né? Porque isso é uma coisa que o líder pode fazer para poder engajar. Qual a tua opinião sobre essa situação? Né? E ele trava, ele não consegue pensar, ele não consegue raciocinar, ele fica dependendo da tua resposta para resolver aquela situação. Então, esse é um grande sinal de que esse engajamento ele não está acontecendo, né? Ele está ali só mecânico, no operacional. Porque né? quem tem a melhor solução para aquele problema é ele. Porque é ele que está vivendo as atividades ali no dia a dia.
Então, ele tem muito mais propriedade para dar uma solução do que você quanto líder, né? Então, se ele não tem essa capacidade, se ele trava, assim, é um sinal grande que não tem engajamento, né? O que o líder pode fazer é aperfeiçoar, né? De acordo com o que vem, né? Ver a melhor estratégia, analisar junto. Mas tem que vir, né? Sem tem dúvida, que vir sem dúvida. Sugestão, né, daquilo que você está fazendo. Né? Às vezes pode até vir uma sugestão que não é tão boa, que você entende que não é tão boa, mas tem que sair alguma coisa. O cara tem que pensar alguma solução para aquele problema. Aí às vezes a gente tem que pensar, né, Jackson, que às vezes ele passou por outras lideranças que ele não teve essa oportunidade, né? Ou que em um momento quando ele falou, ele foi interrompido, né? Não foi considerado aquilo que ele falou. Então, a gente tem que entender isso também, que às vezes a gente, como liderança, né, recebe assim, umas heranças, né? De outros líderes, verdade, né? É verdade. O líder tem que ser muito maduro para poder entender e conhecer o time dele, né? Eu acho que essa escutativa que eu falo desde o início, ele traz isso, né? Essa escutativa, ela traz isso, ela traz o conhecimento. Tu conhece o teu time, tu sabe até onde ele pode chegar, tu sabe até o que é que ele pode fazer no dia a dia. Então, isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Jackson, a gente falou aqui que o RH é um setor, uma área que precisa transmitir mais do que nunca confiança, né? Precisa ser exemplo, porque ele está ali como guardião, né? Muitas vezes de processos de pessoas, né? E a gente está ali realmente implantando, acompanhando, monitorando. Então, você precisa ser mais do que nunca o exemplo. Né? Me diz, o que você diria, né? Dá uma dica aqui para os RHs, para o RH que perdeu a confiança da liderança, Jacques. Porque a gente, como RH, a gente precisa ter essa conexão muito grande com os líderes, né? Porque se não tem essa conexão, muitos projetos podem ser, enfim, gavetados e a coisa não andar. O RH ele trabalha muito em parceria com a liderança, né? Porque quem faz gestão de pessoas não é o RH. Gestão de pessoas, quem faz é o líder, certo? O RH ajuda promovendo um espaço, dando ferramentas, né? Mas o líder faz a gestão de pessoas, né? Então, o que tu poderia dizer para um RH aí que perdeu a confiança da liderança? Assim, desafiador, né, já que esse momento, né, assim, bem crítico, mas às vezes acontece, né? Então, você como gestor, o que você diria, assim, daria de dica, enfim, um conselho aí? O que é que eu acho, né? Eu acho que quanto mais transparente você for no ambiente profissional, mais fácil você vai conseguir resolver qualquer tipo de problema. Então, eu acho que no primeiro momento, né, se isso acontecer, né, se o RH identificar que perdeu essa confiança do gestor, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter humildade para reconhecer que isso aconteceu, né? E a partir do momento que ele tem essa humildade para reconhecer, ele conseguir desenhar algumas estratégias para mudar essa situação. Escutar mais, né? Ser mais presente nas ações junto com os líderes, né? Então, não é muito difícil, né? O problema é que tem aquele ditado que cristal quebrado é difícil de colar, né? Mas eu acho que é isso. Mas dá para reverter algumas coisas, a partir do momento que né? você calça a sandália da humildade, reconhece que realmente as coisas não estão tão bem como era para estar, e você tem aquela transparência para poder solucionar no dia a dia, eu acho que fica fácil de retomar. E principalmente mostrar que o RH está ali para contribuir com o seu resultado, né? Então, eu sempre tento manter essa conexão com as lideranças, de que assim, eu estou aqui para te ajudar. Quais são teus desafios, né? O que eu posso contribuir como RH? Com o teu resultado, com o teu indicador, com a tua meta? Com certeza, quando o líder consegue enxergar isso, né, que o RH realmente é um parceiro para chegar no resultado, essa confiança ela volta a acontecer, né? Então, se está distante, se aquela relação está quebrada, é difícil de enxergar uma confiança e entender que o RH ele é um braço forte para o líder. Mas a partir do momento que ele enxerga isso, né, que ele vê que o RH está presente nas ações no dia a dia para poder melhorar o engajamento do time, então pronto, esse relacionamento ele fica ok novamente, né?
Beleza. Que bom, né? Ainda tem... Dá para fazer, né? Dá demais, dá demais. Jax, e assim, agora vamos falar aí com as empresas, né? Os líderes de empresas familiares, né? Que estão aqui nos assistindo. Se você pudesse deixar uma mensagem, assim, para eles, para o RH, para todos esses profissionais que trabalham, né? Dentro desse ambiente, desse contexto, né? De empresa familiar, qual era a dica, qual o conselho que você daria? Porque todo mundo quer o quê? Garantir a continuidade, né? E gerar resultado. Esse é o que a gente mais busca, o que a gente mais quer, o que todo mundo quer. Líder, família empresária, RH, né? A empresa ela precisa de resultado. Né? Sem resultado, ela não consegue progredir, os colaboradores não conseguem melhorar, né? Encarreirar, e outros benefícios mais que a gente pode promover dentro do ambiente. Né? Então, deixa aí um recado, uma mensagem, né? Como é que a gente consegue sustentar assim, a continuidade e garantir o resultado? Assim, eu falei que são coisas simples para se fazer, né? A primeira coisa, escutem, né? Escutem os colaboradores, né? Eu acho que isso talvez seja assim um divisor de água, um divisor de águas, né? Um gestor que escuta o colaborador, que escuta o time, que entende quais são as demandas daquele time, que está disposto a demandar um tempo para poder solucionar uma coisa junto com o time, né? Traz ele para perto. Isso traz um engajamento assim gigante, né? Então, o colaborador, todo mundo quer se sentir parte, né? Ele quer... E todo mundo quer ficar. Justamente, ninguém entra numa empresa pensando... Para sair, né? Para sair depois do período de experiência. Sim. Não, todo mundo quer ficar dentro da empresa, né? Então, eu acho que é isso, né? Escutem os colaboradores. Então, se o líder escuta, se ele traz para perto, se ele... dá autonomia para ele desempenhar um trabalho no dia a dia do jeito que ele entende que dá para fazer, então o colaborador vai se sentir parte daquele negócio, vai se sentir parte do time, do setor, das tarefas do dia a dia, e as coisas vão fluir com muito mais naturalidade. Né? Eu acho que uma outra coisa também é a transparência, né? Eu acho que o líder ele tem que ser sempre transparente com o colaborador, porque o colaborador ele quer isso. Então, se tem algum feedback corretivo para falar, fala. Então, se tem o que comemorar, também comemora, né? Então, tentar ser o mais transparente possível, né? Com o colaborador, que isso traz muito engajamento. Né? Até porque o líder ele tem informações privilegiadas, né? Sem dúvida. Que muitas vezes ele está numa reunião, está sabendo o que está acontecendo nos bastidores da empresa, mas o time dele não está. Né? Então, passar isso, né? Não ficar só na liderança, mas passar como é que está acontecendo movimentos, projetos da empresa, planos, né? Verdade, essa comunicação é muito importante, né? Demais, demais. Jackson, que bacana, viu? Ter você aqui. Muito obrigada por esse bate-papo, assim, acho que ficou aí vários insights. Deu uma fórmula aqui, várias, né? Entregou um ouro aqui pra gente, né? Coisas simples, né? Um líder que atua, né, brilhantemente. Eu já tive a oportunidade de ouvir do seu time, né? Seu time é extremamente engajado, né? Estável, né? Acho que era o setor que a rotatividade zero era o teu. Né? Só fazia seleção para o teu time quando era aumento de quadro. Eu lembro disso. E assim, estou muito feliz, viu? De você ter aceitado o convite, ter passado aqui para a gente todo esse seu conhecimento, tá bom? Eu que agradeço, né? Eu agradeço o convite. Primeiro, assim, na realidade, eu queria lhe dar os parabéns, né, por esse espaço, que eu acho que é um espaço que dá para a gente discutir sobre vários assuntos, né? Sobre negócios e tudo. Então, te dar os parabéns, né, por esse espaço maravilhoso, lindo aqui que você está construindo, né? Parabéns pela sua trajetória, né? Eu venho acompanhando a sua trajetória bem de perto. Desafiadora, né, Jackson? Mas uma missão incrível, né? Ver a transformação dentro das empresas. Né? Parabéns. Assim, muito boa sorte. Obrigada, né? Viu? Por Obrigada. tudo que está sendo construído. Obrigada. E é um prazer enorme, assim, ter tentado contribuir um pouco, né? Falando um pouco da minha história
para que a galera consiga tentar entender como é que as coisas funcionam. Com certeza. Quando você é um guardião de uma empresa. Um guardião, um líder, né? É. E eu trouxe aqui para você uma lembrança do nosso podcast, uma caneca aí, certo? Para você estar usando. E também, né, um moleskine aqui para você colocar na sua mesa, viu, Jacques? E sempre lembrar de abrir as portas pro RH, tá bom? Pode deixar. Sempre, né? Eu sei que você é um grande parceiro do RH, né? Eu pude vivenciar isso, né? E o episódio de hoje, né? Para mim, é uma celebração, não só por ser o primeiro episódio, né? Por estar abrindo mais esse canal aí para ajudar os RHs, as famílias empresárias, mas também por ser meu aniversário, viu, Jackson? Olha aí! Pois é, então hoje também a gente está celebrando aí meu aniversário e é claro, né, que a gente tem que trazer um bolo, porque aniversário tem que ter bolo, né? Nossa. E aqui assim, é como uma casa, como uma família, né? A gente senta, a gente senta aqui como se estivesse no almoço de domingo, numa família, né, na sala de estar. A intenção é essa, a gente conversar sobre isso. Eu estou muito feliz, né, celebrando hoje mais um aniversário aí com essa missão que eu levo comigo, né, de contribuir. Eu faço isso com muito amor, né? Acho que o meu maior propósito é ver famílias empresárias, né, se transformando, vendo as empresas crescerem. Então, os parabéns é duplo, né? Parabéns pelo espaço, pelo podcast e parabéns pelo seu aniversário. Com certeza. Obrigada, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço pelo convite, viu? Total. Gente, assim, quem gostou desse episódio, compartilha aí com os colegas que precisam ouvir. Continua seguindo a gente aqui, manda dicas, o que você quer ouvir por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.